Boa noite, irmãos. Bom dia, né? Cara, tem mania de falar boa noite quando eu chego aqui. Tenho mania de falar boa noite. Nem pensou, né? Desculpa a voz aí, eu tô meio gripado, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre a nossa última fonte de sabedoria, que é a internet e redes sociais, né? O último andar da nossa pirâmide, que a gente tem estudado, e posso falar que ela traz uma possível fonte de sabedoria. Porque, dependendo do uso que a gente dá a ela, né? Ela pode ser mais uma fonte de tropeço do que uma fonte de sabedoria. Antes de começar, vamos só esclarecer uma coisinha aqui, porque acho que ficou meio confuso. Cadê? Ah, tá aqui. É para baixo ou para cima? A gente está estudando essa pirâmide aqui, né? Na aula de introdução, o presbítero Rafael falou sobre uma era imprudente, a era que a gente vive. Ele até desceu o sarrafo no celular de todo mundo aí, falou que todo mundo é viciado, recolheu o celular de todo mundo na cestinha. Foi isso que ele fez. Mas é a realidade mesmo. O que eu estou falando é, a maneira que a gente vive é uma maneira imprudente. Maneira imprudente mesmo, que a gente vive nessa era, né? Por causa disso aqui. Eu posso falar celular porque é mais ou menos, basicamente isso aqui que a gente usa para acessar a internet e redes sociais. Pouca gente deve acessar computador, né? Então, se a gente não tiver cautela, direcionamento de Deus, isso aí pode se tornar algo perigoso. Então, a nossa aula de hoje, como ele falou muito de celular, porque é a era que a gente vive, mas a gente vai estudar hoje, especificamente, redes sociais e internet, que é o último andar da pirâmide. É mais um complemento aí da aula dele. Só ver um negócio aqui rapidinho. Beleza. Vocês lembram que durante todo esse estudo que a gente tem feito nesse livro, quase todos os momentos a gente acaba fazendo uma relação, um paralelo com alguma coisa de comida, uma dieta balanceada, alguma coisa assim? E só recapitulando, o autor fez a referência que ele usou para criar essa pirâmide da sabedoria foi o da pirâmide alimentar, né? Deixa eu colocar aqui. Até trouxe uma pirâmide alimentar aqui. Ué, para cima, né? Tô tentando. Aí. Trouxe uma pirâmide bem basiquinha para ver se dá para vê-la direito. Então, basicamente, é um guia, né, de acordo com os benefícios, sei lá, calóricos, que são benéficos à saúde, e os pontos nutricionais. Lá na base a gente vê grupos que devem ser consumidos a maior parte do tempo das nossas refeições, e vai passando os níveis de outras coisas. Não vou detalhar o que tem aqui, não. Mas, lá no topo a gente vê óleo, gordura, açúcar, né? E o que é que isso quer dizer? Que tem que ser consumido menos ali, né? Aquela parte ali de açúcar e gordura. Então, esse é o problema de inverter a pirâmide. Por quê? Porque às vezes os malefícios seriam maiores que os benefícios. Não estou dizendo que consumir açúcar e gordura é sempre ruim, não é. Tem os benefícios também, mas o negócio que tem que ser moderado, né? O cara consome só, às vezes ele gosta de Nutella, vai comer Nutella toda a refeição, vai ter problema com diabetes. Então, inverter seria um problema. Então, o que a gente tem que fazer, voltando para a pirâmide da sabedoria, é recorrer, em primeiro lugar, à palavra, que ela é a nossa base, ela é inerrante, e muitas vezes a gente inverte e vai direto procurar resposta na internet, que é a maneira mais rápida e corre risco de se basear em besteirada, em coisa bizarra que tem na internet, que é um universo infinito. Mas é o que acontece, porque é a forma mais rápida, né? Vocês já pararam para pensar o tanto de tempo que a gente usa nossas redes sociais? No celular de todo mundo, acho que no celular de todo mundo tem um recurso que
que chama, como é que é? Gasto de tempo no celular, tempo de celular. Você dá uma olhadinha aí, você pode cair para trás às vezes com o tempo que você passa olhando a rede social, viu? Eu já fiz isso e já me acendeu um alerta. Essa semana eu até dei uma diminuída quando eu comecei a fazer esse estudo. E você vê que quando você entra só de vez em quando para olhar uma notificaçãozinha ou outra, você acaba gastando um tempo de qualidade mais com a sua família, com tempo de conversa com os amigos e tudo mais, né? Pode falar. E aí, às vezes pode parecer que você vai ficar por fora de tudo, mas às vezes tem que desinstalar mesmo. Se isso ali tá te tomando muito tempo, tem que desinstalar. A gente vê que isso. Pode falar. É verdade, é muito comum a gente tá sentado na sala ou na mesa e tá todo mundo olhando o celular. Isso eu comecei a perceber muito quando eu tive filho. E aí eu fico morrendo de dó às vezes quando eu paro pra perceber isso. Menino brincando sozinho e todo mundo no celular. Nossa, aí dá uma agonia do caramba. É por isso que a gente tem que pedir sabedoria pra Deus mesmo. Continuando. Mas é claro que também nem tudo na internet é ruim. A gente não pode afirmar isso, até que ela está aí listada como nossa fonte de sabedoria ali nesse slide, né? Só que temos que usar com moderação, com autocontrole, para que não tenhamos excesso, não faça e também tem que ser com a motivação certa e com foco, para que a gente não seja sugado para esse universo online, né? Então a gente tem que aprender a usar. Deixa eu ver aqui. É para cá que aponta, né? Então a gente vai começar a falar agora sobre 3 maneiras pelas quais a internet e redes sociais beneficiam a sabedoria. A primeira delas é o acesso. Quase todo mundo deve ter pegado aqui a fase que a gente tinha que fazer um trabalho na escola e a gente ia lá na biblioteca e tinha que ficar lá caçando livro para achar conteúdo. Aí depois copiava tudo à mão. Era uma coisa bem trabalhosa que tinha. Eu achava trabalhoso. Se a gente comparar com o acesso que a gente tem hoje, a gente está diante da maior biblioteca do mundo, que é a internet. A gente tem acesso a tudo aqui na palma da mão. Então, qualquer assunto é achado lá, né? Uma coisa que eu gosto sempre de pensar é que eu sempre falo, eu acho que toda vez que eu tenho que dar uma aula, até no Jovem Mais Um, eu acabo lembrando de alguma coisa do exemplo de missionários que estão ali em lugares perseguidos pelo Evangelho. Qual o acesso que essas pessoas têm a bons materiais no lugar daquele? Igreja não existe. Bíblia não. Igreja que eu digo assim, proibida, né? Bíblia não pode ter. Livro cristão muito menos, não vai vender nunca. Não pode, proibido. Então, a internet ela vem e supra essa lacuna para esse tipo de pessoa. E também é bom lembrar que na internet você acaba achando Bíblia de todos os idiomas. A gente vê pregações de milhares de assuntos. Tem livros digitais que vão explicar ali assuntos que são complicados. E tem também opções que ajudam bastante, né, nessa questão. Outro dia já foi apresentado aqui uma delas. Foi o... Como é que chama o stream? Right Now Media. Foi apresentado aqui. É um stream que você pode chegar lá e ver conteúdo de tudo quanto é coisa. Eu já entrei lá algumas vezes.
E tem outros, viu? Tem muitos outros. É uma opção muito legal para crescer o conhecimento da palavra. Só que o acesso que a gente tem que ter tem que ser usado de maneira sábia, né? À luz da palavra, e a internet ela vai ser mais algo para acrescentar ali na vida espiritual em sabedoria. E deixa eu ver aqui que eu tô com um lag aqui no meu tablet. Um lagzinho aqui. Beleza. Aí, pode falar enquanto eu ajeito aqui. Uhum. Sim, é importante também, não digo em qualquer fase, mas na fase que é apropriada. Apropriada não, mas a fase que é permitida ali as crianças começarem a ter acesso à tela, os pais têm que estar ali sempre também acompanhando e assistindo antes da criança para saber o que é que está acontecendo ali. Senão a criança vai ser influenciada por muita besteira. E, e por isso que às vezes é bom pedir referência para irmãos na fé, pedir irmãos que são pais, gente que está na igreja, porque a gente vai ter acesso a muito material bom, muita coisa boa. A gente, aí como é que é? A outra maneira para que a internet beneficie a sabedoria é a plataforma. Quando eu estou assistindo algum filme de época, vendo alguma série, alguma coisa desse tipo, a gente vê como era difícil para as pessoas naquela época passar uma informação, diga assim, informação em massa. O povo falava onde? Nas praças públicas, era... Às vezes nem tinha a oportunidade de falar tudo que tinha para falar, às vezes nem todo mundo estava ali conseguia ouvir o que a pessoa estava falando. E hoje a gente tem a oportunidade de qualquer um falar o que quer, da maneira que quer, sem sair de casa, e a mensagem dele consegue se tornar conhecida. A plataforma oferece isso. Então, quando eu digo a plataforma, eu estou dizendo o quê? A estrutura da rede que permite que a gente tenha esse espaço para escrever, para postar, compartilhar. Então, é um espaço que torna pessoas desconhecidas conhecidas. Você não precisa ser famoso, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter privilégio, você não precisa nada disso para alcançar milhões. Não precisa nada disso para alcançar milhões. Não precisa nem de contato, na verdade. Às vezes você vai publicar um texto, ou então um vídeo tocando um instrumento, uma boa foto, compartilhar uma boa história e você vai estar falando diretamente para o teu público, diretamente para a internet. Então, quantas vezes a gente vê bandas na internet aí que surgem tocando aí na garagem de casa e fica famoso? A internet proporciona isso. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de lembrar, para vocês verem quão grande é a internet. Deixa eu ver, há 16 anos atrás, num sábado, estava eu, Diácono Ilha, e o filho do pastor Gelson, Marcos. A gente estava à toa num sábado à tarde, e a gente resolveu fazer não foi nem gravação, foi foto e que a gente editou no Movie Maker. O negócio era coisa básico do básico, antigo. E se você for entrar lá e ver esse vídeo no YouTube, você vai se surpreender que nós temos 113.709 visualizações. 113.709 visualizações no vídeo mais bobo do mundo, mais bobo. E o povo comenta lá, nossa, eu quero mais, gostei, não sei o que. Eu fico, meu Deus, como é que pode? 16 anos atrás. Não ganhamos dinheiro nada, tá postado lá na conta do pastor André Cunha. Ele que deve estar ganhando dinheiro, a gente não tá sabendo.
Eu e o William entramos até um dia desse aí pra ver quem tinha publicado e tinha sido o André. Pois é. E outro exemplo, eu tava conversando com o William também essa semana aí. Não sei se todo mundo sabe, mas olha como a internet é uma coisa imprevisível e um espaço muito diferente. A gente tem as gravações das pregações aqui da Herança no YouTube, né? Se você entrar lá no nosso canal e você procura os vídeos mais populares, você vai ver lá que tem um vídeo daquele estudo panorâmico que a gente estava fazendo, o vídeo especificamente o vídeo de Ezequiel. Normalmente todos os vídeos têm ali 20, 15 visualizações, 30 no máximo. Sabe quantas visualizações tem esse vídeo de Ezequiel? 16.363. Um vídeo gravado aqui na Herança. Você vê? A internet é uma coisa muito previsível, a gente não sabe. Mas tem acesso, as pessoas. Às vezes aquele assunto é pouco falado na internet, a pessoa joga lá Ezequiel e muita gente vê. Então, por conta dessa imensidão que a plataforma proporciona, tá até na moda essa profissão de influência digital, né? O cara ganha, a menina ali famosa ganha um batom, aí faz um vídeo usando batom, todas as meninas começam a comprar. O cara que é gamer profissional, ganha ali um monitor grandão, aí todo mundo quer comprar porque acha que é aquilo ali que é necessário para jogar bem. E assim que funciona. Só que também a internet tem espaço não só para pessoas famosas, mas também para pessoas normais como a gente. Os meros mortais, né? Então, você quer falar? Sim. E eu acho que é uma coisa legal a ser feita também nesses casos é mandar uma mensagem mesmo, que nem esse povo fez, e falar, que trabalho legal que você está fazendo. Porque isso aí, às vezes, vai influenciar a pessoa a fazer mais, a pessoa vai ficar motivada a fazer mais. Naquela época, eu acho que estava quase todo mundo acompanhando aqueles estudos, que o Emílio estava fazendo lá na CMA, né? Primeiro começou Gênesis, e ele foi seguindo a Bíblia quase toda. Nossa, eu devia ter mandado mensagem naquela época. Eu fiquei arrependido de não ter mandado. Ajuda muito a pessoa a querer continuar. E pois é, então é isso. A gente tem ali na internet o nosso espaço para expor nossas opiniões e também influenciar pessoas, mesmo que não sejamos influenciadores. Então, o que o cristão, no mínimo, tem que fazer quando for usar a internet para publicar coisas, tem que ser diferente, né? Ter maturidade, ter respeito, mansidão, sabedoria, para que a gente não envergonhe o Evangelho de Cristo. Eu digo isso porque é muito comum a gente ver na internet gente desrespeitando, por exemplo, desrespeitando autoridades. A gente vê muito isso. Muito isso. E as autoridades são constituídas por Deus na nossa vida. Beleza, eu não concordo com o pensamento do presidente tal. É autoridade na sua vida da mesma maneira. Vamos abrir lá em Romanos 13, 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2. Eu vou ler, tá? Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Às vezes isso é difícil, né? É difícil, ainda mais aí na era dos memes. Era dos memes, o dedo até coça para compartilhar aquele meme ali da autoridade, do presidente que falou uma besteira, do governador que falou outra coisa. Tudo vira meme, tudo é chacota. E eu não digo que você tem que ficar calado diante de escândalos de corrupção, por exemplo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você fosse manifestar, você tem que fazer isso com respeito, né? Outra coisa que vê muito na internet é cristão discutindo com cristão sobre
pontos da fé, coisas que tem ali na igreja. A gente vê que vira mais uma disputa de ego do que a busca da verdade. É, eu sei algumas páginas aí que vira e mexe tem calvinista discutindo com arminiano, o tom esquenta um pouco mais, a gente vê ali batista com presbiteriana, batiza ou não batiza criança, e a gente vê que o povo leva para outro tom. E a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Não perder tempo batendo boca com gente desconhecida na internet, isso é perder tempo. Então a gente tem que ter sabedoria de como e quando falar. Não vamos perder tempo com provocações teológicas. Outra coisa que a sabedoria, outra coisa que tem que ter sabedoria quando for publicar algo, é não se abalar com resultados negativos que vieram daquilo. Não pode se abalar. Tem que ter, a gente não tem controle daquilo que a gente posta. A partir do momento que a gente publica alguma coisa, a gente tem que saber que a gente tornou aquilo público, então vão vir implicações públicas em cima daquilo, independente do nosso controle. Um exemplo, por exemplo, a menina posta lá um texto sobre submissão, lá da mulher, submissão. Aí vai vir mulher empoderada, vai vir aqueles que vêm só para zoar e tumultuar, vai vir aqueles que vão partir pro pessoal e vão começar a atacar quem publicou. Então, às vezes, a melhor solução, quando a gente vê que a publicação se desvirtuou do sentido dela, é deletar, só deleta. Segue em frente, é melhor se fazer. É coisa que a gente está sujeito a passar, a gente não pode ceder a provocações. Outra coisa que a internet também proporciona é oportunidade de fala para quem é tímido. Isso é uma coisa que é interessante, porque, claro, também pode ser um ponto negativo isso, porque a gente vê muita gente tóxica que quando pessoalmente não tem coragem nem de olhar no teu olho, mas na internet é valentão. A gente vê isso, mas quando a gente pensa que para o nosso uso como cristãos, a gente vê que é uma coisa positiva, a pessoa vai ter a chance de ter um espaço de fala dela ali que ela não teria coragem de falar pessoalmente, por exemplo. O autor até traz também uma questão de permite encontrar pessoas desaparecidas, conhecer lugares, pessoas, enfim, são infinitas coisas que são presentes. A internet é quase que onipresente, né? Está em todo lugar, tem tudo. Então, é o lugar que todos mesmo têm um megafone para falar alto. Então, para que a nossa voz seja ouvida, a gente tem que também usar esse megafone. Se possível, a gente coloca até um microfonezinho na frente e tem que fazer que o mundo ouça que Cristo reina, que é Ele que salva. Passando para o próximo slide, a terceira maneira é o consenso. Como se tem informação... Quer falar? Desculpa, William. Pode falar. Sim, acaba se tornando um complemento mesmo das outras. Vamos seguindo. A terceira maneira é o consenso. O que é o consenso? A gente vê que tem muita informação na internet. A gente vê que é impossível, humanamente, você ter acesso a tudo, você olhar tudo. Mas um mecanismo que torna a internet mais fácil de ser administrada é o consenso. Porque a maneira que um grande número de pessoas concorda com algo, tipo, as coisas ficam mais visíveis para os outros. Tipo, avaliações, classificações, curtidas, compartilhamentos, retweets. Isso faz parte do efeito de viralização. Estou dizendo que a viralização é sempre boa. Não, tem pontos negativos também, como quase tudo na internet. Só que é uma maneira, é um filtro de livrar a gente de conteúdos que são ruins. Coisas que não nos interessam. Nos economiza tempo e às vezes até dinheiro. Porque normalmente o que a internet está recomendando é o que tem relevância. Por isso que você vê muito YouTube aí pedindo para inscrever no canal e curtir, dar o like, assinar, ligar o sininho, um negócio assim, para que o conteúdo dele fique sempre no topo. Então, por meio disso a gente vai ter a chance de, por exemplo, se eu vou alugar uma casa no Airbnb, eu vou lá nos comentários e vejo, cara, o pessoal está falando que o pessoal tem câmera escondida no quarto. Eu não vou alugar uma casa dessa.
Eu vou no restaurante mexicano ali, o pessoal tá tudo sentando. Ó. Não, não, a comida é ruim, os caras atrasam o atendimento. Eu vou num lugar desse? Mesma coisa de textos, publicações, se o pessoal tá avaliando negativamente, a gente já tem que acender um alerta para ter esse filtro. Então, a gente sempre vai priorizar pelo que é mais visualizado. O cara que tem. A gente está pesquisando sobre um assunto específico. O cara tem, deixa eu ver, 2 milhões de visualizações, o outro só tem 20. A maioria das pessoas vai querer ver o de 2 milhões de visualizações, porque às vezes ele teve mais trabalho, às vezes ele falou algo mais interessante. Mas não é sempre também, claro, né? E como eu falei, o efeito da viralização tem um efeito negativo também. Muita coisa ruim acaba se tornando relevante para a internet, entre aspas, né? Mas os momentos positivos podem ser maiores. O autor até fala. O autor fala que é muito importante para chamar a atenção de impossíveis injustiças, escândalos, abusos que precisam ser ouvidos, coisas que acabam se tornando relevantes por causa disso. E. Vou tomar uma aguinha aqui. A garganta está bem ruim. E o consenso na internet faz com que haja essa prestação para a sociedade. Ou aquele cara que presta serviços, ele vai fazer isso com mais empenho. Aquele cara que é vendedor online, ele vai tratar o cliente melhor. As publicações vão ser postadas com mais cuidado e reflexão. Ou seja, tem que sempre buscar uma constante melhora para se tornar relevante. Então, é importante, às vezes, tirar um tempinho e também avaliar boas publicações, curtir bons comentários, compartilhar bons vídeos. Ajuda que bons conteúdos sempre estejam em alta, sempre estejam sendo feitos para se tornar conhecidos. Cara, eu fiz alguma coisa aqui. Aí a gente entra na próxima parte, que é... Oxi. 5 hábitos para cultivar a sabedoria online. Nosso primeiro hábito para cultivar a sabedoria online é: ande com propósito, não apenas navegue. A gente via que assim que surgiu a internet, tinha um termo que era muito usado, que era o navegar na internet. Navegar na internet até peguei o conceito aqui, é o ato de passear pela web, movendo-se de um site para outro, seguindo links. É ver onde é que o link vai levar a gente, né? Então, mas definitivamente isso não é o que a gente tem que buscar na internet. Porque o que a gente tem que buscar tem que ser feito para o nosso enriquecimento de sabedoria. Mas apesar desse termo ser muito antigo, a gente vê ele hoje muito mais atual do que antes. 30 segundos que a gente está parado no sinal, a gente está rolando nosso Instagram para baixo. A gente está sentado numa fila do banco, a gente está olhando as redes sociais. Então parece que o silêncio de alguma roda de conversa é licença para você pegar teu celular e fazer alguma coisa. Às vezes não precisa nem de silêncio, como a irmã estava falando ali. Vídeo. Então tenta reparar quantas vezes por dia você está rolando suas redes sociais para baixo aí sem propósito nenhum. Você é meio que hipnotizado por esse mecanismo de te oferecer conteúdo infinitamente. As redes sociais fazem isso propositamente para que você entre vendo uma coisa que inicialmente que te interessa e você segue pro outro, e segue pro outro, e segue pro outro, e você fica nisso infinitamente sem rumo. E o problema disso não é só um tempo mal gasto, que você não teve proveito nenhum, mas muitas vezes aqui você pode encontrar aí nesses vídeos sequenciais uma coisa que é gatilho para você pecar. Por exemplo, às vezes a gente até tem um exemplo aqui. Tava falando ali com o pessoal do trabalho uma vez. Tava falando até com o William também. Já instalaram o TikTok?
TikTok, quando a gente tem lá no trabalho, instalamos para ver como é que é. Caramba, é inacreditável como você vê a cada 3 vídeos, um vídeo é sexualizado. É uma coisa de louco. Porque é uma coisa que é mais vista às vezes lá. Tem outras coisas também. Mas é o conteúdo que o TikTok às vezes está te sugerindo, porque muita gente gosta. E isso pode ser gatilho para uma pessoa que tem problema nessa área. Porque é o que a rede joga, o que ela considera relevante em cima de você. Sim, sim. Sim, e eu acho incrível que quando você instala o TikTok, você tem as áreas de interesse que você tem que marcar. Você marca as áreas de interesse e mesmo assim aparece. É coisa de doido. É uma coisa sem controle. Por isso que a gente tem que crescer em sabedoria na internet. E para fazer isso a gente tem que fazer com foco. Foco, sem ser vagueando aí à toa. Não estou dizendo que você no momento livre você não pode olhar suas redes sociais. Não estou dizendo isso, é claro que pode. Só que não pode ser o que ocupa a maior parte do seu tempo. Tem uma rotina, separa um momento no dia para isso. Se você for usar isso como estudo, ore antes. Peça que Deus te dê concentração e foco no que é útil para a aprendizagem. Desativa a notificação do celular, que isso aqui ó, te leva de um lado para o outro e vai só te distrair. O cérebro da gente é convencido de que você precisa ver aquilo naquele momento. A gente acha que tudo é importante. Não é. Por exemplo, eu vou falar algo que pode ser mais assim do meu TDAH do que qualquer coisa, mas eu acho que acontece muito. Eu gosto de ler Bíblia no celular, me julguem, eu gosto. Porque eu tô em todo lugar com isso aqui. E eu gosto de. Um recurso que eu gosto de ver no celular é que se eu tô lendo ali no tipo de linguagem, e eu acho aquele texto difícil, eu vou lá e coloco em outro para ver o que em outra linguagem ele está falando. Eu gosto de fazer isso. Então, pode ser, olha como pode ser comum uma situação dessa. Eu tô mexendo, eu vou pegar meu celular aqui, eu vou ler a Bíblia agora. Só que aí, quando eu pego o celular, tem aqui uma notificação aqui sobre os vencedores do Oscar. Aí saiu o Oscar ontem, vamos ver. Aí tá lá, ganhou pra melhor ator o Brendan Fraser. Caramba, como é que o bicho tá gordo, né? Vamos ver como é que ele fez, o processo que ele usou pra ficar gordo. Eu vou lá e digito lá, como é que ele fez isso aqui? Aí você assiste, aí automaticamente já começa outro vídeo lá que tá relacionado com aquilo, com a chamada mais ou menos assim. Você não entra mais nas suas roupas, emagreça rápido e faça agora. Aí você assiste ali, tô precisando fazer um exercíciozinho. Aí você vai lá e baixa um aplicativo que ele sugere lá de emagrecimento. Só que aí você baixa esse aplicativo, aí quando você vai ver, você está fazendo polichinelo e você não leu nada da Bíblia. Você não leu nada da Bíblia. E isso pode ir mais longe ainda. Pode ser que apareça um anúncio lá dizendo que você precisa comprar um tênis para você malhar melhor e não sei o quê. É um caminho muito doido. É um ciclo sem fim. E isso acontece muito com os stories, né? As pessoas que estão ali no topo dos nossos stories são as pessoas que a gente gosta mais de ver, os nossos amigos mais próximos. Você clica no primeiro, o segundo também o terceiro também coisas que te interessam. Se você vai clicando, você começa a ver coisas de gente que nem te interessa, que está lá só por estar no teu Instagram. Pode falar. Exatamente. Por isso que antes da gente começar qualquer estudo, até começar o dia mesmo, a gente tem que pedir por isso, sabe? Pedir para Deus para nos guardar de andar sem rumo na internet, porque acaba que isso pode se tornar algo prejudicial para a gente, isso é um problema.
A gente não pode ser andarilhos digitais. O autor até usa esse termo. Não sejamos andarilhos digitais, andando sem rumo. Que as nossas atividades na internet sejam intencionais e não o que a onda da internet trouxer para você. Aí, vamos para o próximo tópico. Outro hábito para cultivar a sabedoria online é qualidade acima de quantidade. Como quase tudo na vida, qualidade vale mais que quantidade, né? Então, se você quer, às vezes, começar uma rotina de estudo, você precisa do auxílio da internet, eu digo que, são parênteses, qualidade não vai ser você ficar batendo cabeça naquele assunto, até virar um especialista, entender de tudo, todos os detalhes. Não é isso que é qualidade. É você pegar um conteúdo e meditar nele. Não seja só para bater meta. Então, a gente tem que ter uma rotina, porque o nosso tempo hoje em dia, no meio de tantas atividades, o tempo é escasso, não tem jeito. Então a gente tem que definir como que a gente vai gastar nosso tempo. Selecionar atividades que favoreçam o que a gente valoriza. O resto a gente desconsidera. Lá na Bíblia tá, se tua mão te faz pecar, arranca fora. A mesma coisa vai com rede social. Se a rede social te faz pecar, desinstala. É desse jeito. Então, o passo para definir o que tem qualidade, uma das maneiras para definir o que tem qualidade é a gente considerar a opinião de irmãos, considerar a opinião dos amigos da igreja, pessoas de confiança. E a igreja é o lugar ideal para esse tipo de coisa, porque são pessoas que pensam à luz da palavra. Eu tenho dificuldade de entender Trindade. Pergunta para o pastor, pergunta para os irmãos maduros da fé, como que ele pode se aprofundar nesse assunto, que materiais que ele indica. Porque às vezes você vai na internet e vai assistir 10 vídeos e vai sair sem entender nada. E não vai ter a mesma qualidade. Então, ganhe tempo junto com pedindo a irmãos dicas dessas coisas. Um paralelo que o autor faz também com a comida, outro paralelo que ele faz com a comida é, ele falou bem assim, mais ou menos assim, imagina se você está numa floresta, aí você pega um cogumelo para comer só porque você acha que ele é comestível. Você não sabe nada da vida na floresta, mas você pega um cogumelo só porque você acha que é comestível. Você não sabe nem se é venenoso o negócio. Agora, imagina se um especialista em largados e pelados vai lá e fala pra você que não é venenoso. Imagina. Aí você já tem outra confiança maior, né? Eu tô dizendo sacanagem assim, mas assim, às vezes o nativo e fala ali que não é venenoso, você já fica com confiança. É a mesma coisa de dicas que você pede para irmãos. E isso também vale de coisas da vida secular. Filmes que você vai ver, peça dica para os seus irmãos, mesmo que não sejam filmes cristãos. Porque se você for entrar na Netflix, vai estar lá no top 10. Deixa eu ver esse top 10 aqui. De 10, 7 vão ser besteira. Pode ter certeza. Tudo é lacração, tudo é conteúdo sexualizado. E é isso que tem. Então, peça dica para os irmãos. Peça dica de músicas para você ouvir no Spotify. Que às vezes o que está em alta é a MC Pipoquinha. Vocês já viram que essa mulher fala besteira? Moral demais o negócio aí. É coisa de louco. Peça boas leituras, porque às vezes o que está em alta é uma coisa imoral, tipo 50 tons de cinza, essas coisas. 50 tons de cinza. Então, não é só consumir o que os outros indicam, mas dê prioridade para o que os irmãos falam. O mundo, o nosso tempo no mundo é escasso. Tudo está disputando nossa atenção. Não seja um consumidor passivo que clica no que aparece no seu caminho. O autor até fala: confie em um número menor de pratos bem feitos e bem selecionados, que serão muito melhores para a sua dieta de sabedoria do que um bando de lanches aleatórios. Aí a gente entra no terceiro... No terceiro hábito para cultivar a sabedoria online. Desacelere. Como a gente foi falado, a gente vive numa era que a gente tem que estar acompanhando tudo o tempo todo. E não é só acompanhando, não. A gente tem que ter opinião formada sobre os assuntos, tá?
Então, é inadmissível uma pessoa te perguntar algum assunto que tá na moda, tá em alta, e você simplesmente falar, ó, não sei nada sobre esse assunto, não. Cara, fica até feio, parece que fica até feio, você se incomoda. Eu vejo muito isso, uma coisa que eu faço automaticamente. Ah, eu tô aqui, aí eu vi, saiu não sei o quê. Aí eu nem li, só passo direto. Aí a pessoa fala, ah, você viu sobre aquilo ali? Eu falo, ah, eu vi que saiu, mas eu não me aprofundei, não. Você tem que. É tipo assim, ah, eu tô antenado, só que eu não me aprofundei, não, tá? É tipo, eu tô dizendo que eu tô por dentro, mas nem tanto. Só tô sabendo que existe. É coisa desse jeito. E quando você tá atrás das telas, por exemplo, você tem um tempo de resposta, você tem um tempo para dar uma resposta, porque pessoalmente você tem que jogar na lata. Agora atrás da tela você tem um tempinho para responder. Às vezes você não sabe nada sobre o assunto, aí você vai lá e pesquisa e joga só para inflar teu ego, né? Joga lá no Wikipedia, dá um Ctrl C, Ctrl V e responde lá a pessoa. Então a gente sempre vive acelerado, por isso que o título é Desacelera. A gente vive sempre acelerado, em constante busca de informações. E mesmo que a sua vibe seja só estar ali na internet mexendo, passivamente recebendo as coisas, absorvendo aquilo, a sociedade vai te cobrar do mesmo jeito você estar por dentro. O presbítero Rafael deu na introdução, ele falou bem assim, que na época da Copa do Mundo todo mundo virou especialista em Copa do Mundo, não foi? E eu me vi muito naquilo, sabe por quê? Porque quem me conhece sabe que eu não sei nada de futebol, eu não assisto futebol, eu não sei nem que jogadores que tem no meu time, eu não sei nada. Mas quando chega a Copa do Mundo, que é um momento que tá ali o Brasil inteiro junto naquele negócio, você acha que você tem um dever de saber das coisas. Você viu que não sei quem foi escalado? Você, vi, tô por dentro, não sei o quê. Aí eu vejo que como isso, às vezes, pode ser para que o seu ego cresça em vez de qualquer coisa. A gente tem que saber que fulano se divorciou, que ciclano comprou um carro novo, que o outro fez mudança de sexo. A gente tem que saber por tudo. E tudo isso está acontecendo em uma constante mudança o tempo todo de maneira rápida. Então a gente não tem o controle das coisas da internet. A gente não tem como desacelerar as coisas da internet. Só que nós temos a possibilidade de nos desacelerar. A gente não pode fazer nada na internet, mas a gente pode nos desacelerar. E a gente pode ficar em paz com isso, que a gente não precisa saber de tudo. O autor até fala bem assim, ó. Deixa eu ver se eu botei aqui. Tem que apertar outra vez? Não gaste seu tempo lendo as últimas notícias ou vendo o último vídeo que viralizou. Em vez disso, leia as notícias que são mais antigas e que ainda são comentadas e recomendadas. Assista os clássicos ao invés do vídeo da semana no YouTube, porque assim como tudo é muito rápido, quase nada é de fato relevante. Por isso que a gente não tem que ficar incomodado com perder informações nesse oceano de informações que a internet tem. Quase tudo é perdível. Quase tudo é perdível. O que era relevante agora, daqui a pouco não é mais. E o mesmo vale quando você é um fornecedor de informações. Por isso que acontece muita fake news por aí. A gente recebe a informação e rapidamente tem que passar rápido para o próximo para você ter aquela sensação de que você foi o primeiro que passou. Pode falar. Verdade. Bem, vamos abrir lá em Tiago 1,19? Tiago 1,19 diz bem assim, ó. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Então, antes de postar ou compartilhar alguma coisa,
se informe mais, pesquisa mais sobre aquilo, porque às vezes aquilo ali é fake news, aquilo ali nem tem veracidade nenhuma. E o impacto que aquilo ali pode causar em quem vai receber a mensagem pode ser grande, igual a irmã falou ali. O impacto pode ser grande. Então, que sejamos tardios para falar também. E não impulsivos online. Seguindo para o próximo, diversifique sua exposição. Quando a gente vai usando uma determinada rede social, a gente vê que o algoritmo vai entendendo o que você gosta de ver, né? Então vai chover sugestão relacionada sobre aquele assunto. Se você curte ali o feminismo, vai aparecer ali os princípios do feminismo, vai aparecer apoiadoras do feminismo, vai aparecer até lá o vídeo da Fátima Bernardes lá, o mansplaining, que viralizou. Vai aparecer coisas desse tipo. E se tu curte Bolsonaro, você vai ver coisas do Bolsonaro, especialistas em Bolsonaro, especialistas que concordam com a ideologia dele. Isso é bom? Depende. Tem um lado positivo, que é esse lado que o mecanismo te permite meio que tornar-se um especialista em algumas áreas específicas. Só que também tem um lado negativo. O lado negativo, o autor até traz isso, eu achei interessante. A gente perde a oportunidade de ver o outro lado da história, o outro lado do argumento. Porque a gente só é bombardeado de coisas que a gente se interessa. Coisas que a gente defende, coisas que a gente acredita. Claro, isso não vai se aplicar a tudo. Se eu gosto de culinária, não existe um lado oposto de culinária, não existe os anti-culinária, não estou falando isso. Mas existem coisas que têm dois lados da moeda, e é importante você também ver o outro lado. E o algoritmo automaticamente não faz isso por você. Se de um lado está ali o feminismo, do outro lado vai ter argumentos bíblicos que falam contra isso. Se de um lado está ali, sei lá, Bolsonaro, do outro lado está Lula. Então, se eu, por exemplo, se eu acredito que a Terra é redonda, dá uma olhadinha lá no que os terraplanistas estão falando. Pode parecer brincadeira, mas isso aqui vai provavelmente servir para você ver que foi uma coisa muito louca, não vai mudar a tua opinião, mas você tem que tentar pelo menos extrair o melhor dos dois lados. O autor até fala, ser alimentado com aquilo que não gosta também faz parte do processo de sabedoria. É sair da bolha. Eu sou crente, eu creio no criacionismo. Deus criou todas as coisas, do jeito que está lá em Gênesis e ponto final. Beleza, mas dá uma olhada lá no que falou evolucionismo, porque você sendo cristão, eu sei que você não vai ser convencido pelo evolucionismo, você não vai. Mas o mínimo que vai ter lá é você vai identificar argumentos que o pessoal que acredita no evolucionismo usa para criticar o criacionismo. Você vai te motivar a estudar mais, a estar preparado, se alguém chegar de última hora de supetão e te fazer uma pergunta. Falei disso até porque eu lembrei da gente na escola, alguns aqui estudaram juntos, a gente tinha uma aula que o professor pegava assim e fazia metade da sala para um lado, metade da sala para o outro, e falava, vocês vão defender o evolucionismo e vocês vão defender o criacionismo. Não importava se você era crente, estava no evolucionismo, você tinha que estudar e falar sobre aquilo. E eu achei aquilo interessante, porque você tem a oportunidade de refletir. Eu, por sorte, eu caí no criacionismo na época, mas eu conheço crente que caiu no evolucionismo. E você acaba que tem chance de refletir sobre possíveis perguntas daquele assunto. Então, o algoritmo automaticamente não oferece essa chance de conhecer o outro lado. Cabe que a gente faça isso manualmente e voluntariamente. O autor fala bem assim, ó. Tente preencher seus feeds de rede social com fontes que representam uma variedade de perspectivas políticas, culturais, geográficas, raciais e assim por diante. Leia opiniões internacionais sobre as notícias do seu próprio país. Ouça podcasts fora da sua zona de conforto. Assista documentários em sites de streaming que te provocam a pensar profundamente, mesmo que no final não mudem sua opinião sobre o assunto. Lembre-se de que você não precisa concordar totalmente com os outros online para obter alguma verdade às suas perspectivas.
E para finalizar, nós vamos para... Opa! Compartilhe aquilo que é bom. Normalmente, quase tudo na internet está ligado ao fato de que a gente não pode mudar as coisas, como eu já falei. A gente não pode controlar fake news, a gente não pode controlar discursos de ódio, a gente não pode controlar a velocidade de propagação das informações. A gente não pode publicar o que os nossos... Não podemos controlar o que nossos amigos publicam. Então, basicamente, o que a gente pode controlar são as coisas que são referentes a nós mesmos. Como a nossa utilização, nossos hábitos na internet e também nossa postura, a diferença que a gente pode fazer na internet. Então, se você joga seu celular fora, isso vai ter reflexo só sobre sua vida, não na dos outros. Agora, se a gente tenta refletir de maneira... a maneira como nós cristãos podemos fazer diferença na vida dos outros enquanto usuários das redes, a gente percebe que a gente tem mais é que usar as redes sociais mesmo, sabe? Pra gente ser luz lá, ser diferença nas redes. E não envergonhar o evangelho, compartilhar coisas boas. Claro que você pode publicar coisas pessoais, mas tente utilizar a internet para transformar aquilo que você gosta para abençoar os outros. A internet seria muito diferente se a gente usasse para celebrar o bem e não para denegrir e expor pessoas, desonrar, reclamar, falar palavrão, dar mau exemplo. Se for, seja você, então, essa transformação online. E não só de coisas pessoais, mas também, claro, principal, aproveite para falar do evangelho, como Cristo mudou sua vida, compartilhar versículos, louvores, pregações cristocêntricas. Ó, eu até tenho um exemplo recente do que aconteceu isso aqui. Ó. Vocês viram que a Aline postou outro dia um texto aí sobre as crianças no culto? Eu li o texto e achei ótimo. Olha como isso pode impactar essa igreja que tem tanta criança. Vamos... A gente tem que fazer mais isso, sabe? Porque quase tudo da vida está aqui. E a gente tem que nos encorajar de usar as redes sociais e experimentar fazer isso para ser bênção na vida dos outros. É claro que a gente também tem que apoiar os irmãos que fazem isso. Eu até aproveito para pedir desculpa porque eu não falei para a Aline que ela postou um bom texto. Eu não falei não. Mas façam isso, encorajem os irmãos a postar mais, que isso aqui é bênção na vida dos outros. Agradeçam o que eles estão fazendo. Vai lá na página do Entendendo o Tom, fala pro André lá que ele tem feito um bom trabalho, o pastor André Cunha, que aquilo ali é bênção na vida dos outros. Encorajem os irmãos a fazer as coisas. Isso motiva a postar mais, a criar mais, né? Então que nossas vidas online sejam como está escrito lá em Romanos também. Pois em Romanos 1,16... Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Tenha pulso firme, se manifeste nas redes, não tenha medo de parecer careta, de perder amigos, de perder seguidores. Provavelmente, se você perder por isso, eles nem eram amigos verdadeiros, sabe? Nós temos que ser a mudança. E lembre-se, quando for publicar algo, pergunte a si mesmo, isso vai trazer menos ou mais glórias a Deus? Então, concluindo, quando a gente tenta defender a internet com fonte de sabedoria, chega a ser um pouco difícil, porque a gente vê que tem muito ponto negativo, né? É muita informação e pouca sabedoria. Por isso que eu criei aqui uma nova referência. Aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui? Esse prédio altão ali? É o quê? É o prédio mais alto do mundo, e o que eles falou? É o Burj Khalifa. Eu criei essa referência aqui, que é o Burj Khalifa. Ele é o prédio mais alto do mundo atualmente. Ele tem 828 metros. Ele tem 160 andares. Então, eu criei o Burj Khalifa da sabedoria. Olha aí, vai ouvindo aí. Por que eu criei isso? Porque é propício para quando a gente for usar a internet e redes sociais. Vocês vão ver por quê. O Burj Khalifa da sabedoria vai funcionar exatamente do mesmo jeito da nossa pirâmide aqui. Quase do mesmo jeito.
na base vai estar a Bíblia, e vai subindo, vai estar ali a igreja, natureza, e vai subindo. Só que o uso do celular está lá no topo. E o resto está aqui, ó. Esse tanto vago aqui, o celular está lá no topo. Foi essa a ideia que eu tive. E quando você for lá na portaria, o porteiro vai falar para você bem assim, ó. Desfruta aqui da base aqui, ó, da Bíblia, que é a melhor maneira de buscar sabedoria, mas também desfruta da igreja e vai seguindo. Mas se você for desfrutar da internet e redes sociais, eu tenho uma coisa para te falar. A gente está com o elevador quebrado. Então, você vai ter que subir de escada. Quando você for subir de escada, aproveita que são tantos andares e sobe a escada orando, pedindo direcionamento para Deus, refletindo sobre o que você vai ver na internet, para que isso seja uma fonte de sabedoria e não fonte de tropeço. Aí quando você chegar lá no topo, você vai desfrutar disso. Então, desfrute sim dessa fonte de sabedoria, mas com cautela, foco e direcionamento. Tenha o hábito de pedir a Deus que te dê sabedoria na utilização das redes sociais e internet. Que tudo que você vê, escuta e lê online sejam coisas que edifiquem. Que tudo que você publica, compartilha e comenta sejam ferramentas de bênção na vida dos outros. Fim. Esse é o fim da nosso estudo. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar agora. Senão eu vou orar. Vamos orar então? Santo Deus, te agradeço, Pai, por mais um dia na tua presença, mais um dia que o Senhor traz teu povo para a tua casa, para te servir, para te adorar, para ouvir mais da tua palavra. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos dá tantas fontes, Pai, de sabedoria, lugares que nós podemos buscar mais o Senhor, nos tornarmos sábios. Te agradecemos, Pai, porque mesmo a internet, as redes sociais sendo um lugar tão perigoso, te agradecemos também porque o Senhor nos dá essa fonte, nos permite ter esse lugar de complemento dos nossos estudos, um lugar que podemos também, se usarmos de maneira certa, crescermos no Senhor. Por isso te pedimos, Deus, sabedoria, foco, que possamos, Deus, sempre colocar nas tuas mãos a utilização dessa ferramenta para que ela seja uma ferramenta que vai nos fazer honrar e glorificar o teu nome e não nos fazer cair em pecado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.